Glória a Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que é graça? Graça. Que palavra é essa, pastor? Palavra graça. Graça é benefício, graça é benevolência, graça é presente, graça é alegria, graça é generosidade, agradecimento. Nós podemos observar aqui neste versículo 3 palavras: graça, fé e dom. Diga comigo: graça, fé e dom. Graça, um presente de Deus. Fé, certeza, convicção, fidelidade. Dom, um presente de Deus, uma oferta. Veja bem, Deus ofertando à humanidade, Deus ofertando à minha vida a possibilidade de eu recomeçar uma nova história, uma nova vida, um novo tempo. Deus oferta a gente sempre possibilidades da gente recomeçar, da gente se reerguer. A graça não vem por meus méritos, a salvação não vem por meu merecimento. Não. Ela vem por causa da generosidade de Deus. É um presente de Deus. Portanto, nenhuma atividade humana, nada que o ser humano possa fazer nessa terra pode resultar em salvação. O ser humano não tem poder de se salvar. Só somos salvos, só estamos aqui por causa da graça de Deus. Nossa salvação será sempre um testemunho do favor divino, de sua graça imensurável. A situação do ser humano é uma situação caótica. É impossível o ser humano se salvar. Nós vivemos, depois da queda, depois da falha de Adão, em um estado de devassidão, de impossibilidade do ser humano resolver o problema do pecado. Nós lemos aqui: isto não vem de vós, a gente não tem como se salvar. E o que a Bíblia diz sobre a situação de uma pessoa antes da experiência com Cristo Jesus? Qual é a situação do ser humano antes de se encontrar com Jesus, antes de ter um contato com Jesus, antes de ter uma experiência divina, sobrenatural? A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6. Deus tem um padrão depois que nos salva. E o padrão de Deus é um padrão perfeito, um padrão de boas ações. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Não adianta você e eu querer se justificar diante de uma acusação.
Por mais que a gente se justifique, por mais que a gente tente se explicar diante de Deus, olha, eu não te sirvo por causa disso, por causa daquilo, é como trapo de imundícia. Romanos 3, versículo 10 e versículo 12 também diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essas duas passagens que nós lemos de Isaías e de Romanos, esses dois textos lidos, são bem esclarecedores, pois revela a condição da humanidade. Essa é a humanidade. Pecaminosa, longe de Deus. E às vezes a nossa tendência é associar o pecado a ações externas. Fulano matou, fulano adulterou, fulano fornicou, fulano roubou, aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente vê. Ah, fulano é um pecador, porque o fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas você negar a Cristo, você ignorar o sacrifício de Jesus no Calvário, também é um pecado. Tem gente que diz: eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. O nome disso é jactância. Eu sou perfeito. Eu não preciso aceitar a Jesus, eu não preciso seguir a Jesus, eu não preciso reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Isto é um pecado. Sou bonzinho, não tenho pecado. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. 1 João capítulo 8, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, se todos pecaram, logo todos estão separados de Deus. Nenhum esforço que eu faça diante de uma acusação, diante de uma afronta, diante de alguma coisa, eu posso me justificar diante de Deus. Meu irmão, entenda isso, não queira se justificar diante de ninguém, porque o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Coríntios que é Deus quem nos justifica. Deus conhece você, Deus conhece a sua história, Deus conhece aonde você anda, Deus conhece o que você faz, é Deus quem te justifica. Uma condição terrível de pecado, de desgraça. Meu Deus, como é que resolve isso? Que providência a tomar diante de tanto pecado, de tanto erro, de tanta discórdia, de tanta sujeira, de tanta imundícia. Gente, a gente não é nada. Mas Deus então, Ele nos dá um presente.
Deus dá à humanidade uma saída. Deus dá à humanidade uma oportunidade de recomeçar. Deixa eu te dizer uma coisa: jamais Deus vai trazer alguém num culto como esse para apontar os seus erros, para destruir a sua vida, para acabar com você. Deus não te trouxe aqui para te destruir. Deus te traz aqui para te erguer, para te ajudar, para te restaurar. Quantos vieram aqui para ser restaurados por Deus? Eu não creio nesse Deus que expõe, que humilha. Não, eu creio no Deus que restaura. Eu creio no Deus zeloso, mas zeloso com amor. Efésios 2:1. Como um homem que vive numa situação de morte espiritual, como, pastor, que eu vou conseguir me reerguer? Como que eu vou conseguir viver? Como que eu vou conseguir projetar minha vida? Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Presente de Deus. Romanos 5:15. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem a raça humana estava destinada à desgraça, à falência, à destruição. Mas por Jesus Cristo, eu e você temos acesso à vida eterna. Iniciativa de Deus, não nossa. Providência de Deus. Tito capítulo 2 versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 3, 5 e 6, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quantos estão visualizando a graça, 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 graça? O homem peca, o homem falha, o homem erra, e Deus providencia uma válvula de escape. Talvez alguém tenha entrado aqui nessa noite: pastor, nunca tinha escutado isso, estou vendo a minha vida só fechando, estou vendo as coisas só dando errado na minha vida, mas hoje o Senhor me apresenta uma porta, a porta da salvação. Deixa eu perguntar para você: alguém já viu uma porta melhor do que essa aí no mundo? Alguém conhece uma opção melhor do que essa aí no mundo? Não. O único caminho é Jesus, Jesus. Pastor, o que eu devo fazer? Condição humana, providência divina, isso basta? Não. Participação do ser humano. Não adianta ter a graça, não adianta ter a salvação, não adianta ter uma opção se eu não tomar uma atitude, se eu não escolher o bem, o melhor para a minha vida. Quanta gente que você conhece aí fora, com a vida desgraçada, com a vida errada, com a vida perdida, mas foi uma escolha dele: eu quero viver essa vida. Moisés fala em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: eis que Deus coloca diante de vós a vida e a morte, a bênção
e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua casa e a tua família. Satanás vem todos os dias com seus manjares, mas você disse: não, não, eu escolho a vida, eu escolho a vida, eu escolho a vida, eu escolho a bênção. Quantos escolheram a bênção de Deus aqui? O dia que o seu pastor, irmão, estiver vivendo uma vida de pecado, não precisa levantar ninguém para falar. Você vai bater o olho em mim e vai dizer: a glória foi embora, a graça foi embora. Só que eu tenho uma boa notícia para você: isto ainda não aconteceu e nem vai acontecer, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Só aqueles que oram, que gostam, que respeitam uma autoridade espiritual, muito à vontade e sem pressão, vou até olhar para cá, levanta essa mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Te dar alguns segundos para você glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o trabalho do diabo é esse: apontar, acusar, matar, roubar e destruir. Só que o meu Deus me enche de graça, de graça, de graça. Graça em referência à forma ou maneira exterior, especificamente sobre pessoas com o significado de elegância. Quem tem a graça é elegante, quem tem a graça tem o brilho do Espírito Santo, quem tem a graça glorifica, quem tem a graça exalta, quem tem a graça é diferente, quem tem a graça não derruba, quem tem a graça não acusa, quem tem a graça é elegante. Tem elegante, 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 elegante. Participação. Já dizia um dos pais da igreja, Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Você tem que participar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens, gênero, homem e mulher, se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que, se Jesus voltar agora, é que todos esses bancos fiquem vazios e nós todos adentremos aos portais celestiais. Deixa eu ver se tem alguém que acredita, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja. Olha aqui, irmão, Jerusalém, que mata profeta e apedreja. Os que te são enviados. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, pastor Paulo? O que você está fazendo lá na região? O que você está fazendo lá na congregação? Foi Deus que te enviou. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e você não quis.
Atos 7:51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quanta gente que você fala de Jesus, mas ele diz, não, resistir ao Espírito Santo é um pecado. Resistir ao Espírito Santo é um pecado. Deus falou que queria te usar. Deus falou que tem uma obra na sua vida. O Espírito Santo está te tocando. Vai, mas você não quero pregar, não quero dirigir, não quero me envolver. Está resistindo o Espírito Santo. Participação humana. Qual que é a participação humana? Eu já concluo aqui. Providência de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele qual que é a minha participação? Crer, acreditar que Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só quem crê. Tem que acreditar, tem que confiar. Meu irmão, se eu chegar para um culto desse sem fé, eu não vou levar minha vitória. Se eu vim para a igreja conjecturando, será? Meu irmão, entre com ousadia no Santo dos Santos, diz a palavra de Deus, já levantando a sua mão, já glorificando a sua mão, porque a tua vitória é certa em nome de Jesus. É preciso receber Jesus, uma atitude de reconhecer que salvação somente em Jesus. É preciso arrependimento. E arrependimento envolve mudança. Mudança de vida. Mudança de mentalidade. Esta mudança leva tanto a um afastamento do pecado quanto a voltar-se para Deus. Quando o apóstolo Pedro encerrou a sua pregação, aqueles que foram sensíveis ao evangelho perguntaram o que ao apóstolo Pedro? Olha a mudança real. Eles viram para o apóstolo: o que faremos? Pastor, o que eu faço? O que faremos nós para sermos salvos? Arrependei-vos. Muda de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia, 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 aleluia. Eu mudo o meu hábito. Eu mudo a minha postura. Quem xingava, não xinga mais. Quem sonegava, não sonega mais. Quem cobiçava, não cobiça mais. Quem mentia, não mente mais.
Eu estou me fazendo entender através da palavra de Deus aqui nessa noite? Quem está entendendo a palavra de Deus? Tem que ter mudança. Pastor, mas eu pisei na bola feio. Ó, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui há tanto tempo na igreja, ainda não consertei, ainda preciso me acertar com Deus, não sinto mais a graça. Pastor, está tão sujo, está tão sujo, está tão sujo, pastor. Pastor, está tão difícil. Isaías, capítulo 1, versículo 18, encerra essa palavra aqui. Carmesim significa, nós estudamos na escola dominical passada, um corante vermelho muito forte, quase de uma cor de rosa preta. Carmesim representa a culpa do pecado. Isaías diz: se houver arrependimento e se houver confissão, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata e o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Somente aqueles que entenderam se colocam de pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. O nome disso é graça, graça, graça e graça. Nós possamos pregar esta graça, viver esta graça, sentir esta graça.